Bem-vinda, bem-vindo, sejam todos bem-vindos para mais uma Quintas Empreendedoras Live, um projeto da CDL Salvador que tem como lema conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. Estamos aqui já recebendo os nossos seguidores, Erivete, Dino, muito obrigado pela presença de todos. Já temos aqui agora a presença do nosso convidado de hoje, Marcos Stallone, mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho, assessor jurídico da FCDL Bahia, Bom que já está dia. dividindo a tela conosco. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Seja muito bem-vindo a Quintas Empreendedoras Live. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos e obrigado pela confiança e pelo convite. Eu quero apresentar vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fausto Matos, gerente institucional e marketing da CDL Salvador. Estamos aqui com a presença muito honrada de Marcos Stallone. Marcos é mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho e assessor jurídico da FCDL Bahia. Estou certo, Marcos? Sim, sim. Com muito prazer, muito gosto. Muito obrigado aí pela presença. Meirelles entrando, Bruno Tomás, diretor da CDL Salvador. Muito obrigado pela presença de todos, de todas, dos seguidores. A nossa conversa de hoje ela vai versar sobre um tema de enorme interesse de todos os empreendedores, todos os lojistas e também dos empregados. Nós vamos falar sobre contratos de trabalho em tempos de pandemia. Correto, Marcos? Sim, sim. Esse é o nosso objetivo hoje. Bom, queremos dar boas-vindas a Alberto da Rocha Nunes. Alberto, o presidente da CDL Salvador, um grande entusiasta e que muito estimulou a realização das lives com esse lema. Marcos, o nosso lema é conversa virtual com solução real para o negócio de todas as pessoas que nos assistem. Então, esse é um Beleza. bate-papo. Paulo Malaquias, seja bem-vindo, também aí executivo da CDL Salvador. Rogério, Sebrae, muito obrigado pela presença do Sebrae. E aí eu gostaria de, primeiro, agradecer a presença aqui de Marcos Stallone, que é mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho, assessor jurídico da FCDL Bahia, e hoje vai estar com esse tema de enorme importância, que é de contratos de trabalho em tempos de pandemia. Marcos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é uma pergunta que antecede um pouco a pandemia, né? É. Nós vivemos um momento em que o Brasil ele conseguiu implantar importantes reformas na área do trabalho, do direito do trabalho. Essas reformas que eram aguardadas pela classe empresarial, né, elas foram implantadas e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que tipo de mudança real essa modernização das leis trabalhistas trouxe para o universo produtivo. Primeiro ponto. Pois não. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui a CDL Salvador, em nome do presidente Alberto Nunes, dizer que essa é uma iniciativa muito importante para que nós possamos dar informações aos lojistas nesse ambiente tão volátil e permitir que as decisões sejam tomadas nesse cenário de uma forma um pouco mais concreta. Eu digo que faço isso em nome do presidente Pedro Faila, da FCDL Bahia. Agradeço a todos. Digo que qualquer tipo de informação útil que a gente tenha hoje deve ser acreditada aos nossos presidentes, né? Pedro Faila e Alberto Nunes. Os erros serão todos meus. Mas, respondendo a sua pergunta, Fausto, o que eu digo é o seguinte: a legislação trabalhista, desde 11 de novembro de 2017, ela teve uma alteração muito significativa. Isso é muito importante, porque a CDL ela veio em 1943 não como um código, mas como uma junção de várias leis esparsas que garantiam aqui e ali prerrogativas aos trabalhadores. E o fato dela ter sido não um código criado, mas uma junção de leis, faz com que ela não tenha necessariamente uma sistematicidade. Ou seja, você não pode entender a CDL, ou a CDL, desculpem, a CLT, como um elemento único e íntegro, mas sim como uma junção de elementos diferentes. E de 43 para cá, ela acabou se tornando um elemento anacrônico. O que aconteceu em 2017 e daqui para frente foi uma tentativa de ajustar
as relações de trabalho, a legislação trabalhista, as relações de trabalho. Mudar aquela legislação que era prevista para um Brasil agrário, para um Brasil que tinha mais gente no campo rural, para hoje um Brasil que tem gente no campo urbano. Sem esquecer que no meio do caminho a gente teve um fortalecimento das relações sindicais. E os sindicatos exerceram um papel muito importante nessa manutenção daquela CLT bem rígida. O que eu acredito que de 2017 para cá nós tivemos foi a consciência, isso se deve muito à crise econômica, de que mudar a legislação trabalhista é algo não só possível, como é algo necessário. Eu acredito que desde 1988, com a nova Constituição, o espírito do legislador constituinte foi reformar a legislação brasileira, foi transformar a legislação brasileira em algo possível para o próximo século. Não é à toa que depois daí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, novo Código Civil, novo Código de Processo Civil e diversas alterações legislativas. Mas a mudança da CLT, sobretudo sob o ponto de vista do movimento sindical, sempre foi algo muito resistido, porque acreditava-se que qualquer mudança seria algo deletério ao empregado. De 2017 para cá, com a alteração da legislação e com a implementação de uma regulação para as terceirizações, a gente começou a perceber que essa relação mais próxima, empregador-empregado, que essa diminuição de uma interferência extrema do sindicato nas relações individuais, nessa desumanização do empregado, que era considerado aquele empregado rural dos anos 40, analfabeto, que não tinha condição de escolher por si próprio, não existe mais. E que hoje é um empregado que tem acesso à internet, que tem acesso a informações e que tem condição de tomar suas próprias decisões. Eu acho que de 2017 para cá, o que aconteceu foi adaptar a legislação trabalhista daquele paradigma de que existia o patrão superpoderoso e o empregado nada poderoso para uma relação onde você tenha pessoas que efetivamente têm condições de tomar decisões e escolher quais são as melhores condições para o seu trabalho. Eu acho que Ótimo. Isso é o que vem acontecendo. Isso ficou bem claro para a gente. Eu agradeço, Marcos, pela sua resposta ampla, né, tanto da parte teórica como prática, e ficou muito claro para a gente de que todas essas questões elas são dinâmicas, né? Porque elas respondem às relações humanas, de relacionamento humano, inclusive no trabalho. Então, pelo que você está nos falando, houve essa adaptação, essa tentativa de adaptação, porque é um processo, né, que não tem fim. Isso. Então, essa tentativa de adaptação, mas aí eu dou um outro passo e te pergunto o seguinte: essa modernização, né, essa saída desse Brasil rural para poder modernizar, para poder que as leis acompanhassem também esses novos processos, ela acontece. E aí, de repente, acontece o ano de 2020 e o Brasil se insere em um panorama internacional do mundo inteiro, que é de uma pandemia. Então, a minha próxima pergunta para você é como que isso se dá nesse novo cenário, né? Essas leis, essas adaptações respondem aos anseios dos empregadores, dos empreendedores para esse novo momento? Assim, o que é que efetivamente hoje para as pessoas? Eu estou aqui vendo, Erivete está aqui colocando para a gente a questão da loja dela fechada, né, da instabilidade que a gente está vivendo hoje, né? Eu queria que você traçasse para a gente um pequeno panorama de como que essas leis atendem a uma situação de pandemia hoje em que os empregadores e os lojistas foram obrigados a fechar as portas por uma questão de saúde pública. Fausto, a legislação, o direito em si, por mais que esse seja o objetivo, ele jamais vai estar contemporâneo às relações. O direito, ao mesmo tempo que ele transforma a sociedade, ele é feito a partir da sociedade. Só que em estados democráticos, a criação do direito ele depende de um processo democrático que passa pelo parlamento e que não é um processo rápido, como nós dizemos, dessa forma. De maneira que sempre você vai ter um pequeno gap, um pequeno delay entre o que a legislação faz, entre o que a legislação estabelece e entre o que está acontecendo e o que ela pretende regular. A verdade é que não só
desde 88, mas eu posso falar que desde a Constituição de 1946 e desde a Segunda Guerra Mundial, nós nunca tivemos uma atenção muito grande para os artigos que tratavam dos casos de força maior, dos casos no qual a natureza ou as circunstâncias nos impõem mudanças das quais nós não podemos fugir. E, efetivamente, a legislação vai mudando à medida do que é necessário. Por causa disso, você tem uma série de dispositivos hoje que são anacrônicos. Por quê? Porque eles eram previstos para uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer. É muito engraçado quando você vai olhar, por exemplo, o Código Civil, que ele trata de achamento de tesouro, que é uma coisa que é muito difícil de acontecer, mas está lá. E a legislação que tratava sobre força maior, calamidade pública, era uma legislação muito incipiente para as necessidades, e isso ficou óbvio nas primeiras semanas da pandemia. Eu dou um exemplo muito claro. Logo que nós tivemos a determinação de fechamento do shopping, a primeira ideia, e ainda não tinha vindo nenhuma norma específica para a pandemia, que todos tiveram vou dar férias aos meus empregados. Só que o aviso de férias era de 30 dias. Como é que aquele cara que acabou de ser surpreendido com uma legislação que diz para ele fechar em 48 horas vai conseguir fazer isso? Então você começou a ter as reações legislativas através das medidas provisórias. A medida provisória é uma lei ao contrário. A lei é aquela que é discutida, aceita e imposta. A medida provisória ela é imposta para depois ser discutida e aceita. Por incrível que pareça, as medidas provisórias que vinham sendo utilizadas de forma inadequada, agora foram utilizadas para o seu objetivo próprio, que é regular situações onde não é possível aguardar o longo processo legislativo. Pela urgência. No contexto da pandemia. Pela urgência. Você depende de 513 deputados e 81 senadores. Então é lógico que num país democrático você vai ter visões diferentes e isso demanda tempo. Só que a pandemia e a natureza não se importa com o nosso tempo. Ela age apesar de nós e com completa ignorância do que nós estamos fazendo. E o governo, pois não posso. E aí eu queria, acho que você já vai entrar nisso exatamente. Então, quais foram essas medidas provisórias e quais são os instrumentos que os lojistas têm hoje em mãos que podem legalmente usar para, de alguma forma, sobreviver a essa realidade que estamos passando? A primeira reação objetiva que o governo federal tomou foi a medida provisória 927. Essa medida provisória ela veio depois de muita discussão, muitas lives na internet, coisas no Twitter, e o que foi que ela veio estabelecer? Ela é uma medida que preza pela manutenção de emprego durante o período de pandemia. Ela basicamente trazia que elementos? O primeiro elemento foi justamente a flexibilização do aviso prévio de férias. Eu acabei de te dizer que antigamente as férias tinham que ser avisadas com 30 dias de antecedência. Ela estabelece que podem ser feitas com 48 horas de antecedência. Ela flexibilizou também a possibilidade de férias coletivas, que pela legislação anterior deveriam ser avisadas ao sindicato com 15 dias de antecedência. Agora elas não precisam ser avisadas ao sindicato. Você pode estabelecer as férias coletivas. Permitiu-se também que você antecipasse férias. Ou seja, se você visse que aquele empregado que eventualmente fosse se manter na sua empresa por um tempo e não tivesse período aquisitivo, ele pudesse antecipar as férias dele para que você pudesse utilizar isso. Ela veio como além da antecipação de férias e dessas regras de falar, aliás, a mais importante regulação das férias foi o seguinte: a legislação comum previa que você fizesse a antecipação do pagamento das férias e do acréscimo de 1/3. Sim. Agora, pense numa situação de um lojista que foi obrigado a fechar e ter suas receitas zeradas para fazer a antecipação de pagamentos de férias. A medida provisória 927, ela permitiu o seguinte: olha, entendemos que as férias agora são necessárias, você vai poder conceder essas férias, pagar a antecipação apenas no 5º dia útil do mês subsequente, não de forma adiantada, e pagar aquele terço extra apenas com a segunda parcela do 13º, lá até o dia 20 de dezembro. Então, a primeira medida que o governo tomou foi essa flexibilização e modernização da questão das férias durante o período de calamidade. E aí vieram outras... A segunda foi o banco... vieram outras. A segunda foi a flexibilização do banco de horas. O banco de horas foi sempre algo muito engessado em relação à sua organização e os prazos.
O que se permitiu foi fazer um banco de horas a favor do empregador, as chamadas horas negativas. O que você tinha normalmente era um banco de horas onde o empregado fazia diversas horas extras e depois recebia as folgas ou as horas para que ele pudesse zerar isso. A MP 927 permite as horas em favor do empregador. Ou seja, você vai deixar de trabalhar aqui porque não pode, está fechado, e depois você me paga essas horas. Essas foram. Havia uma terceira medida também na MP 927, que era a suspensão do contrato de trabalho. Mas essa medida foi muito polêmica e acabou sendo revogada. Esse foi o primeiro elemento. A medida provisória 927 permitiu a regulação mais moderna e rápida das férias e permitiu o banco de horas com seus empregados. Mas, e além disso, Marcos, outras questões também vieram para poder ajudar os empregadores? Sim, certamente. Porque viu-se que a medida provisória 927 era incipiente para resolver o problema. Por quê? Porque você não tem como antecipar 5 anos de férias, 4 anos de férias para o empregado. E nós já estamos com o comércio fechado há muitos dias. Você também não tem como fazer um banco de horas eterno, para que o empregado passe mais de 3 anos tendo que te pagar horas. Isso ainda era incipiente. E veio, então, a medida provisória que efetivamente trouxe mudança, que foi a medida provisória 936. Né? Essa medida provisória ela cria o benefício emergencial para a manutenção de emprego. O que é esse benefício em essência? Ela permite que os contratos sejam suspensos e que o empregado possa ficar em casa recebendo dinheiro do governo federal. Ou seja, o governo passa a pagar um salário que é indexado, logicamente, com base nos parâmetros do seguro-desemprego, para que esse contrato esteja suspenso. Aí veio a primeira efetiva ajuda do governo ao empregador. Aquele empregador que recebeu em 2019 até R$ 4.800.000 poderá suspender por até 60 dias os seus empregados que passarão durante esses 60 dias a receber seguro-desemprego, sem prejuízo do seguro-desemprego que ele vai receber depois. Muita gente pergunta, poxa, mas se eu receber agora esse benefício, depois quando eu for despedido eu vou deixar de receber meu seguro-desemprego? Não. Ele efetivamente é uma ajuda que é feita pelo governo para pagar. As empresas que recebem mais de 4.800.000, elas tiveram esse pagamento de 70%. Elas terão que pagar 30%. Então, a primeira medida foi essa, suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias. A segunda medida foi a redução proporcional de jornada e salário. A lei permite que você reduza essa jornada em 25%, 50% ou 70%. Nesses casos, você vai pagar ao empregado a proporção da jornada que está reduzida. Mas, poxa, e aí o empregado ganhará menos? Não. Essa diferença passará a ser paga pelo governo, novamente tendo como parâmetro o seguro-desemprego. Então, agora, aquele empregador que estava sem receita e sem saber como seus empregados, ele tem duas opções. Ou ele suspende por 60 dias, ou ele reduz a jornada e o salário, que vai ser complementado pelo governo, por até 90 dias, podendo, inclusive, utilizar as duas medidas. Ele pode reduzir por 60, ou reduzir por 30 e suspender por 60, e movimentar isso em 90 dias. Isso foi uma medida muito salutar e foi utilizada em larga escala pelo governo. E permitiu que aqueles empregados que estavam numa situação de vulnerabilidade por causa do seu salário recebessem e que os empresários e os empregadores que estavam em situação de vulnerabilidade não demitissem os seus empregados. Lógico que isso tem um custo. Qual foi o custo que o governo impôs? Não foi um empréstimo, isso não terá que ser devolvido. O custo foi a estabilidade, como nós chamamos, que tecnicamente a gente chama de garantia de emprego. O que o governo te pede para dar esse benefício é o seguinte, olha só, pelo tempo que você utilizar o benefício, você vai ter que manter o empregado. Então, se você suspendeu por 2 meses, você vai deixar esse empregado na sua empresa mais de 2 meses. Se você utilizou 90 dias manejando a redução e a suspensão juntas, você vai ter que manter esse empregado por mais de 90 dias. Essa foi... Pois não, pode falar. Claro. Já inserindo aqui algumas dúvidas sobre esse assunto que os nossos seguidores estão aqui colocando, a Erivete está perguntando aqui para a gente que ela fez esse acordo com o contrato de experiência, né? Deixa eu ver aqui o que ela está falando. Ela está falando
O caso dela é no contrato de experiência. Muda algo? Precisa mesmo garantir estabilidade? Né? Sim, precisa ela garantir tem loja a estabilidade. Em shopping, o shopping está aberto. Ou o shopping está fechado. Né? A loja dela em shopping eu vou precisar de uma digressão não tão longa, mas um pouco mais longa nesse ponto. Certo. Por ter sido tão rápida, a legislação que a gente está utilizando é cheia de lacunas. Ela é cheia de casos que não foram utilizados. Ela, por exemplo, prevê que não existe uma carência para o empregado ter o contrato suspenso. Então, você pode suspender quem está em contrato de experiência? Pode, mas ela não disse se esse empregado vai ter a estabilidade. Então, você vai ter uma divergência de interpretações, porque onde não há lei, há opiniões. Alguns acreditam, baseado em diversos julgados do TST, que não existe estabilidade no contrato de experiência, porque isso seria incompatível você ter garantia de emprego em contratos de prazo determinado. A minha opinião pessoal é que não se aplica, lembrando que só o judiciário vai decidir isso, vai demorar, a estabilidade nos contratos de experiência, a menos que se trate da estabilidade gestacional. Se for a estabilidade gestacional, a gente tem um posicionamento muito claro dos tribunais de que sim, a estabilidade será mantida. Agora, nos contratos de experiência, a interpretação, a lei não disse nada sobre isso, a minha interpretação pessoal é que não existe estabilidade, mas existem opiniões respeitáveis no sentido de que sim, de que existe estabilidade. Por quê? Só um instantinho. Por quê? Porque quando há dúvidas na legislação trabalhista, você deve interpretar em favor do empregado. E nesse caso de dúvidas em que não existe essa clareza, assim, o instrumento do empregador, do lojista, é ir através de advogados trabalhistas para poder esclarecer qual é o caminho para poder a pessoa ter a segurança de que está tendo uma atitude correta e legal. Eu acredito que esse seja o momento mais específico no qual nós vemos o quanto é importante você ter uma advocacia preventiva e não só uma advocacia de processos, uma advocacia contenciosa. Porque a lei é muito complicada. A linguagem da legislação não é a linguagem corrente. E isso gera problemas interpretativos. Eu acabei de te falar, por exemplo, um princípio interpretativo que é uma norma. A norma estabelece que, quando houver dúvida, interprete-se em favor do empregado. Assim como no direito penal, quando houver dúvida, interprete-se em favor do réu. Isso não é uma lógica que foi criada pela cabeça dos advogados. Isso é uma norma. Só que para que você tenha condições de interpretar, você precisa do profissional do direito de maneira preventiva. Nunca foi tão importante a nossa atuação quanto neste momento. Eu vou dar um exemplo da medida provisória 936. A medida provisória 936 diz que aqueles que estão em cargos de comissão não podem ser beneficiados pela suspensão e redução. Muita gente acreditou que os comissionistas não poderiam. Os comissionistas são aqueles que vendem mediante comissão. Entrar nisso, não tem nada a ver. O cargo de comissão é um cargo feito no poder público, um cargo administrativo. Mas isso gera dúvida. E o advogado é a pessoa certa, porque nós estamos sujeitos a um código de ética, nós estamos sujeitos a uma fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos permite dar opiniões jurídicas com segurança ao nosso empregado, ao nosso cliente, inclusive quando essas opiniões imponham algum risco, porque direito não é matemática. Infelizmente, os resultados são feitos depois. Muito obrigado, Marcos. Eu queria também aqui saudar, em meu nome e seu nome, a presença de Tony Tauil, da FCDL Bahia, né? Também ex-presidente da CDL Salvador e atual presidente do Conselho Fiscal da CDL Salvador. Muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença aí do ex-presidente Frutos Neto, que está nos acompanhando. Obrigado, Frutos, aí pela audiência, né? E também de tantos outros seguidores que estão aqui, já mandando aqui mensagens para a gente, agradecendo pelos esclarecimentos. Marcos, eu queria também perguntar para você aqui uma dúvida da loja Maria Gata, em que ela diz o seguinte, que ela assinou com as funcionárias dela acordo individual de suspensão de contrato de trabalho. Só que essas empregadas eram aposentadas e não receberam nada do governo. Então, qual é a alternativa que ela tem? É uma suspensão de contrato mesmo? Infelizmente, essa foi uma das lacunas da lei, dessa legislação um pouco apressada, assodada. A medida provisória 936, ela é clara ao estabelecer que você não pode acumular o benefício emergencial com o benefício previdenciário.
que seria a aposentadoria. Ela só faz duas exceções, que é um auxílio de incapacidade e uma pensão por morte. Ou seja, todos os outros benefícios sociais e a aposentadoria está inserida nesse contexto, eles não podem ser acumulados com o benefício emergencial. Veja como é contraditória a lei. Ela permite, por exemplo, que se você tiver 2 empregos, você possa acumular 2 benefícios. Mas se você é aposentado, você não pode acumular com o benefício emergencial. E a gente sabe que justamente pela mudança, pelo aumento da capacidade laborativa dos nossos idosos, a realidade é que os idosos ainda trabalham. Infelizmente, pela lei hoje, não há espaço para a acumulação de uma aposentadoria com o benefício emergencial, seja na suspensão, seja na redução de jornada. E aí Dino já entra aqui com a gente, porque as complexidades elas vão aparecendo no mundo real, né Marcos? Você Exato, bem sabe disso. Exatamente. Então ele pergunta, e se o empregado quiser ser demitido no período em que estiver com estabilidade para poder receber as verbas rescisórias? Olha, aí tem um caso muito interessante. O empregado ele pode ser demitido e a medida provisória estabelece que ele possa ser demitido também. A demissão implica na renúncia à estabilidade. Nós só temos um problema. Em 11 de novembro de 2017, com a alteração trabalhista, uma das maiores alterações que houve foi o fim da homologação do sindicato das rescisões. Antes de 2017, quando você despedia um empregado, você tinha que ir, e ele tinha mais de um ano de trabalho, você tinha que ir ao sindicato, e o sindicato tinha que homologar aquela rescisão. Se não homologasse, o empregado não tirava seguro-desemprego, não tirava o FGTS. Isso acabou em 2017. Algumas categorias, como os restaurantes, por exemplo, nasceram esse instituto, mas o lojista não. Só que a lei permaneceu com uma exigência de homologação. Só existe um caso no qual você tem que pedir homologação. E é justamente o caso de pedido de demissão de trabalhador estável. Então, é possível pedir demissão e renunciar a essa estabilidade? Sim. Mas, nesse caso, é necessária a homologação sindical. Esse é o único caso de homologação sindical que permaneceu. Ele está lá no artigo 500 da CLT. O nosso ex-presidente Frutos Neto, ele está perguntando qual seria a sua opinião sobre a aplicação de força maior nas demissões, deixando que as multas serem eu acho que ele quis dizer as multas para serem pagas pelo Estado. Eu vou precisar me alongar um pouco mais nessa, porque essa é uma pergunta muito relevante. Por que é relevante, Fausto? Porque você lembra que eu falei em 60 e 90 dias? Sim, sim. E vários seguidores estão questionando esse prazo aqui, se há renovação, se não há, como é que é? Porque a lei vem em 1º de abril, o que significa que esses prazos estão se esgotando. E por eles estarem se esgotando, muitos lojistas estão pensando nas demissões. Respondendo à pergunta do seu Frutos, aliás, me apraz muito responder uma pergunta dele, eu tenho muito carinho por seu Frutos. O que é que acontece? Novamente, a CLT é dos anos 40, nós estamos em 2020. Ela foi sendo mudada à medida do que as necessidades apareceram. A necessidade de pandemia aconteceu em 2020. Nós não tivemos nada parecido desde 1918, quando a gente teve a gripe espanhola. Então, em 2020 apareceu a necessidade. O que acontece? A CLT tem 3 artigos que tratam de força maior. Na verdade, 2 tratam de força maior e um outro de algo parecido com força maior, que é isso que o seu Frutos está se referindo, que é o fato do crime. O artigo 502, ele fala o seguinte: olha, se por força maior você tiver que despedir os seus empregados, você pagará as parcelas rescisórias à metade. Agora, o artigo a que o seu Frutos se refere é o artigo 486 da CLT, que diz o seguinte: se a sua atividade for impedida por um ato do poder público, quem vai pagar as parcelas rescisórias é o poder público. Então, veja, são 2 medidas diferentes. Uma, se a força maior acontece, você paga metade. 2, se você for impedido pelo poder público, você manda a conta para ele. Isso aconteceu num caso que foi divulgado na Fogo de Chão, que demitiu 690 funcionários. E no uso do artigo 486 da CLT, mandou a conta, teoricamente, para o governo. Aí, agora eu vou começar a falar dos problemas. Resposta 1. Esses artigos existem? Sim. Eles estão na CLT? Sim. Eles foram revogados? Não. Mas
Depois de 1988, esperava-se que a legislação fosse renovada. E a legislação não foi renovada. Então, é a recepção constitucional, no qual os juízes têm que dizer, bom, esse artigo que é anterior à Constituição, ele vale ou não vale mais? E nenhum desses três artigos, que é o 486, 502 e 503, foram avaliados de forma profunda de 1988 até hoje. Então, você tem uma separação na doutrina. Alguns dizem, não, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 1988, porque ela garante o salário. Outros dizem, sim, foi recepcionado. Então, a gente estamos no peito do judiciário. A minha opinião pessoal é que o artigo 502, ele se aplica. É aquele que fala de pagar pela metade. No caso de pandemia, ou seja, enquanto vigente o decreto. Tem até um fato curioso, que para você pagar a metade, você tinha que recolher a multa do FGTS pela metade, e a Caixa Econômica nem tinha um sistema pelo qual você pudesse fazer isso. Então você tem noção que ninguém estava pensando numa situação dessa. Você tentava e não conseguia. Hoje a Caixa já tem um normativo que permite que você pague 20%. A decisão, se essa rescisão pela metade é válida ou não, vai depender do judiciário. A decisão do 486, que fala de jogar a conta para o governo, é muito mais controversa. Por quê? Porque ela fala de um instituto antigo do direito que se chama fato do príncipe. Que é o quê? Quando o governo ele impõe uma condição que afeta as suas relações jurídicas. Certo? Então, o que a justiça vai ter que avaliar é este fato do príncipe que aconteceu, que foi a imposição de fechamento. Ele é suficiente para que você diga que o governo vai pagar? Porque ele vai... Isso não foi decidido e vai demorar que seja decidido. Por quê? Porque você pode considerar um fato do príncipe, por exemplo, quando um governo para uma atividade para criar um parque. Agora, quando o governo parou a atividade por uma necessidade sanitária, você pode considerar que isso é um fato do príncipe? Você pode considerar que isso foi uma imposição governamental? Isso vai ter que ser decidido pela justiça. Na prática, o que pode acontecer? E aí eu tenho uma notícia. Lembra que eu falei que a Fogo de Chão despediu 690 pessoas e usou isso? Ela voltou atrás. Porque o Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra ela. Essa ação poderia dar certo, como poderia não dar certo. Agora, problemas práticos em relação a isso. A CLT determina que você pague em 10 dias. No mundo ideal, quando você fizesse isso, o empregado ia pegar a rescisão dele, ia lá na Prefeitura Municipal de Salvador e dizia, bom, eu quero meu dinheiro. A gente sabe que isso não vai acontecer, sobretudo em 10 dias. Então, o que a Justiça do Trabalho pode considerar é o seguinte, bom, passou 10 dias, é multa. Pague o empregador, você, e vá cobrar da Prefeitura de Salvador. Então, você vai sair de uma justiça célere e agressiva, que é a Justiça do Trabalho, que vai te impor aquele pagamento com as multas e vai ter que buscar a responsabilização em regresso do município na justiça comum, que é uma justiça que tem um procedimento muito mais longo. Isso é um problema prático que pode acontecer. Então, assim, a aplicação do 486, ela é controversa. A minha opinião pessoal é que ele não se aplica após a Constituição de 1988. E, sobretudo, que ele não se aplica em virtude de pandemia. É um risco muito grande a ser assumido pelos empregadores. Mas, independente da minha opinião, haverá problemas práticos para quem se utilizar dessa medida. É mais seguro você utilizar aquela rescisão à metade. Claríssimo, claríssimo. Aqui também, respondendo alguns seguidores nossos, a loja Maria Gata está perguntando o seguinte, Stallone. Ela está dizendo, minhas funcionárias são aposentadas. O que devo fazer? Distrato da suspensão e assinar redução de carga horária? Ela tem essa possibilidade, a possibilidade de fazer o distrato da suspensão e imediatamente assinar a horária? Não, infelizmente não, porque o benefício que é pago na suspensão é o mesmo benefício na redução. É o benefício emergencial. Ou seja, ele é de 100% em suspensão e de 70%, 50%. No caso dela, Stallone, ela está dizendo que pelo fato das funcionárias terem sido aposentadas, elas não receberam um benefício do governo. E não receberão. E mesmo que ela faça a redução, elas não receberão por aquilo que, se receberem, vai ser contra a lei. Por aquilo que eu te falei, o benefício é o mesmo. E a medida provisória, ela prevê a impossibilidade
de cumulação de um benefício previdenciário, que é a aposentadoria, com o benefício emergencial. Ela faz duas exceções, mas nenhuma das duas é aposentadoria. Essa foi uma maldade feita pela lei. Então, agora, o que ela pode fazer na prática é o seguinte: infelizmente, o que resta para a senhora é utilizar as medidas, utilizar os expedientes da medida provisória 927, que é antecipação de férias, estabelecimento de banco de horas com horas negativas, ou, se for aceito por estas empregadas, uma suspensão de contrato remunerada. Ô, Marcos, mas a suspensão de contrato remunerado é muito ruim. Eu pago para essa pessoa não trabalhar. Ela tem um efeito bom. Se ela durar mais de 30 dias, ela exclui o direito de férias do empregado. Então, isso já é, ao menos, alguma vantagem. Na forma como está, ela, infelizmente, não vai conseguir receber nem na suspensão, nem na redução. Pronto. Uma outra dúvida vem de Julie, que fala o seguinte, que a MP 936 teve a postergação para votação. Iria ser votada ontem e foi postergada da seguidora. Porém, teve suspensa a votação. E no caso da MP 927, que falou da antecipação de férias, banco de horas, como fica a vigência? Isso tudo está válido, Marcos? Como é que está isso? Isso tudo está válido. A medida provisória, como é que ela funciona normalmente? Ela vem por um ato do Poder Executivo e esse ato tem validade de 60 dias. Certo? Em 60 dias, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara e pelo Senado, vão votá-la. Se eles a aprovarem, ela vira uma lei. Se eles não a aprovarem, ele tem que criar um decreto legislativo regulando as relações que aconteceram durante esse período. Esses 60 dias podem ser prorrogados por uma vez. As duas medidas provisórias estão dentro do prazo. Há pouco tempo atrás, você teve o Senado dando mais 60 dias para votar a 936. Muita gente pensou, poxa, legal, aumentou o prazo da suspensão. Não, não aumentou nada. O que eles se deram foi mais prazo para a fase legislativa. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, as medidas provisórias de pandemia estão em fase de serem votadas ainda. Elas ainda estão, a 936 e a 927 ainda estão sendo listas. A 936 já foi aprovada na Câmara e está hoje no Senado com a tramitação acelerada. Vamos torcer para que ela, inclusive com substituições, tá? Agora, os prazos de suspensão e redução, até o momento, não foram alterados. Se passar no Senado como está, vai ter uma alteração relevante, que é o quê? O presidente vai ter poder de estender esses prazos. Mas, atualmente, elas estão válidas e como estavam desde o início. Perfeito. Então, seguimos aí olhando e acompanhando muito de perto isso, né? Sim. Lembrando a todos os seguidores que a homepage da CDL Salvador, cdl.com.br, traz diariamente todas essas atualizações dia a dia do que está acontecendo em todos os legislativos, tanto municipal como estadual, como também federal. Marcos, outra pergunta que está acontecendo aqui é em relação a essa estabilidade ou não em suspeita de coronavírus. O meu funcionário, supostamente o meu funcionário, ele está com suspeita de coronavírus. Quais são os procedimentos aí dentro da legalidade que devem ser colocados para essa situação? Essa pergunta é muito relevante porque, além das medidas provisórias que eu falei, existe uma lei que trata dos procedimentos do governo e da sociedade em relação à pandemia, que é a Lei 13.979. Veja, essa não é uma medida que ainda vai ser votada, essa é uma lei que já existe, foi sancionada e é válida. Essa lei, ela traz, por exemplo, a diferenciação do que seja quarentena e isolamento social. O que é que ela estabelece? Ela estabelece que, se por acaso, na prática, uma pessoa está com sintomas do coronavírus, ela pode ser posta em isolamento social mesmo sem a confirmação, desde que você tenha uma avaliação médica. Ela tendo os sintomas e o médico entendendo que aquilo pode ser o Covid-19, ele pode determinar o afastamento dela para o isolamento social ou a quarentena. E essa lei tem um artigo específico que estabelece que serão consideradas justificadas as faltas dos funcionários em razão do coronavírus. Lógico, só até os primeiros 15 dias. Marcos, independente de uma questão de aonde foi contraído o coronavírus. Independente. No ambiente de trabalho, ou se foi no ambiente familiar ou social. Isso não interessa a lei, né? Não interessa. Se o profissional de saúde entendeu que há risco,
Ele pode dar os 14 dias e o empregador é obrigado a aceitar esse atestado e aboná-lo. Aí, se por acaso tiver mais dias, bom, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, a partir daí pelo INSS. Mas a sua pergunta puxa outras questões, que é o seguinte: o que eu, o empregador, devo fazer se eu acho que o meu empregado tem sintomas de coronavírus? Você deve imediatamente enviá-lo à unidade de saúde e não permitir o retorno antes que ele tenha um documento médico que diga se ele está apto para o trabalho ou se ele deve ser isolado. Por quê? Porque caso você não o faça, você estará expondo os seus outros empregados ao risco de contaminação. E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que, se por acaso o empregado é posto em risco por causa do trabalho e contrai o coronavírus, isso é considerado acidente de trabalho, o que o torna estável 1 ano após o afastamento previdenciário. Então, o empregador ele tem a responsabilidade pela salubridade do ambiente de trabalho. Houve suspeita, médico. O médico disse 14 dias, tira 14 dias. Por quê? Porque a partir do momento no qual você permite que aquele funcionário volte ou se mantenha, você está sujeitando todos os seus demais funcionários a acidente de trabalho. E acidente de trabalho, os empregadores têm conhecimento que é algo muito grave, que gera muitos problemas com o governo. Tá? Só ressaltando, Fausto, para ficar bem claro, dúvida, unidade de saúde, só volta com o papel do médico. Tá? Perfeito. Alguns seguidores estão aqui, a Erivete, outros, perguntando sobre multas rescisórias. Se há alguma alteração, alguma possibilidade de pagar metade dessas multas rescisórias, se isso alterou de alguma forma nesse novo cenário. Não pela nova legislação, por aquilo que eu falei um pouco atrás. Existe um artigo na CLT, ali o 502 ou 503, essa regulação, que estabelece que em casos de força maior, e a calamidade pública é um caso de força maior, você pode fazer a rescisão reduzindo a metade do rescisório. Tá? Como eu disse, isso é um artigo anterior à Constituição de 88, então os juízes ainda decidirão se ele ainda vale ou não, mas ele hoje está vigente. Se por acaso você, por condições de força maior, que é essa, enquanto vale do decreto, válido até 31, não fazendo metade do pagamento e assumindo esse risco do que a justiça vai decidir. Agora, se esse empregado foi sujeito à suspensão ou à redução de jornada ou ao pagamento através de linhas de crédito do governo, esses períodos devem ser respeitados. O que significa isso? O empregado voltou da suspensão, você quer despedir ele, você vai ter que pagar os 60 dias. Esse é o primeiro efeito. Segundo, se durante esses 60 dias de estabilidade, você fala garantia de emprego, ele adquire alguma outra estabilidade, você vai ter que reintegrá-lo. Exemplo, pus a funcionária na suspensão durante 30 dias. Ela voltou, 30 dias eu disse, não, vou pagar a multa e vou despedir. Paga-se a multa de 1 mês. Se ela ficar grávida durante essa multa, ela deverá ser reintegrada. Isso é importante. Isso é muito relevante, isso é norma constitucional, não é nem no CLT. Então, assim, existe a possibilidade de pagar metade? Existe essa possibilidade com algum risco. Claro. E aí, Dino também pergunta se pode rescindir por acordo, de acordo com o artigo 484, no período de estabilidade. O artigo 484 é um outro artigo que se discute se foi recepcionado ou não pela Constituição de 88. Eu vou dizer o seguinte, a princípio pode, mas é perigoso. Mas existe um caminho no qual você vai poder fazer ele com segurança, que é o quê? A reforma trabalhista de 2017, ela trouxe a figura da homologação judicial de transação extrajudicial. O que eu sugiro é, se for feito um acordo desse, você vai à justiça pedir a homologação. A única exigência que se faz para isso, além, lógico, da aceitação das duas partes, é que essas partes sejam representadas por advogados diferentes. Então, se chegou a um acordo, unem-se 2 advogados e propõem na Justiça do Trabalho essa homologação de transação extrajudicial. Se o juiz entender que não há contrariedade à lei, ele homologa, aquilo vira sentença, você está completamente seguro. Agora, essa transação, sem estar homologada judicialmente, ela, como não podia deixar de ser, naturalmente, ela já, se quiser
é melhor homologar na justiça. Só mais uma informação. Antigamente, essa coisa de homologar na justiça era ilegal. Era chamada lide simulada. Desde 11 de novembro de 2017, é bom ressaltar os empregadores. Isso é um procedimento legal, comum e aceito pela Justiça do Trabalho. Ok? Perfeito. Marcos, Marcos, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Muito obrigado. A gente já está caminhando aqui para os nossos momentos finais. Infelizmente, eu sei que é um tema que desperta muitos interesses. Eu já de pronto te convido para a gente fazer em um outro momento, uma outra live, aprofundando alguns aspectos que precisam ser aprofundados, que tocamos aqui, de grande relevância, né? Então, eu queria que a gente, que já está partindo aí para esse momento final, primeiro, dizer para os nossos seguidores que todas as perguntas que não foram respondidas aqui, Elivete está dizendo que pena mesmo. Todas as perguntas que não puderam ser respondidas aqui, porque o tema é amplo e a gente precisa também dar um panorama mais amplo ao tema, que podem ser encaminhadas pelo direct para o perfil da CDL Salvador e, com certeza, aí o nosso professor, mestre em Direito, Marcos Stallone, vai ter todo o prazer de responder individualmente essas questões dos associados da CDL Salvador e também de todos aqueles convidados que aqui estão nos seguindo nesse momento. Marcos, eu queria que a gente fizesse um apanhado geral e vou lhe perguntar algo de futuro também, né? Você nos trouxe aí de que hoje os instrumentos que os empreendedores, e você, por favor, me corrige e também amplie o que eu vou falar, os instrumentos que os empreendedores e os lojistas têm em mãos hoje para sobreviver a essa pandemia e essa restrição social que estamos vivendo, com suas operações ou parcialmente ou então totalmente fechadas, é a questão de suspensão de contrato de trabalho com essa colaboração que está sendo prestada pelo governo, flexibilização de férias, flexibilização de banco de horas, né? E algumas outras que você pode especificar, né? E o que eu queria lhe falar é, se isso tudo que está válido aí, que a gente está vendo que está indo para votação, se a maior possibilidade é que isso realmente seja votado para o benefício do empresário, que é o que todas as instituições, inclusive a CDL Salvador, em um trabalho muito efetivo, junto ao Legislativo, tem feito, né? Eu queria deixar claro aqui que a CDL Salvador está atuando junto a todos os legislativos para a aprovação das leis que são de benefício dos lojistas, né? Se isso tudo é suficiente ou se você ainda vislumbra que novas negociações e novas leis são necessárias para dar conta da complexidade desse mundo novo, nesse futuro que está aí à nossa frente. A palavra fica com você. Eu gostaria que aí em 5 minutos, no máximo, você desse esse fechamento para a gente. Pois bem, essa é a última vez que eu falo ou ainda falo mais uma vez depois? Não, você ainda volta para poder se despedir de todos. Okay. Vamos lá. O que eu digo é o seguinte, é muito difícil nós fazermos planejamento de longo prazo nessa situação, onde tudo vai mudando de uma forma muito rápida. Pelo trabalho que tem sido feito pela CDL, pela FCDL, pela CNDL, pelos nossos colegas da CNC, das Federações do Comércio, eu tenho esperança de que o projeto que passou na Câmara seja aprovado no Senado também. Esse projeto ele tem uma mudança importante, que é justamente nos prazos de suspensão. Não é a melhor coisa do mundo, ele não amplia esses prazos de suspensão, mas ele atribui ao presidente da República o poder de sozinho estender esses prazos. Isso já é uma lei, desde que o presidente da República e o Ministério da Economia estejam atentos e estejam sensíveis a essa situação. A minha esperança é que o projeto seja votado da forma como se encontra. Existe até o relator vai fazer uma proposição no Senado, fará uma proposição de ampliação dele, mas nós temos muita esperança de que isso vai ser aprovado durante o período no qual realmente existe a pandemia. Isso vai depender também muito das orientações sanitárias, da sociedade, para isso aí. A perspectiva de médio prazo é que o cenário que se encontra hoje ele seja mantido pelo menos pelo período de isolamento social imposto pelas autoridades públicas. À medida que esse isolamento for flexibilizado, eu acredito que essas medidas serão minimizadas.
certo? Porque vai se entender que o poder econômico vai retornando de forma gradual. Nosso medo, inclusive, é que isso seja cortado de uma forma muito abrupta, mas a CNDL está de olho nisso, e a CDL estão de olho nisso, porque vai existir uma adaptação ao chamado novo normal, mas a nossa esperança é que isso continue. Lógico, tendo sempre em vista que vai continuar enquanto continuar os períodos de isolamento. Eu queria só deixar mais uma informação que é importante aos empregadores, que além da suspensão, além da antecipação, além do banco de horas, existe uma nova linha que o governo estabelece, que é a linha de crédito especial para pagamento de salário em condições muito boas. Lógico que com o custo da estabilidade. Eu sugiro que os senhores procurem o seu banco e procurem essas linhas de crédito que são de 3,79% ao ano. Então, são linhas que podem ser utilizadas. Na minha visão, eu penso que vai haver um instrumento que vai nos pôr nas mãos do presidente da República e que essas medidas vão variar inversamente, numa proporção inversa às necessidades de isolamento social. Marcos, muito obrigado por toda essa explicação que você trouxe aqui para a gente. Esse tema é um tema urgente e um tema que está no dia a dia de todos os associados da CDL, todos os empreendedores, todos os lojistas que estão batalhando, que estão fazendo de todo o possível, através de instrumentos diversos, para manter, né, os seus negócios sobrevivendo a esses novos tempos. Foi de grande valia e desde pronto eu já deixo aqui ao vivo esse convite para que nós possamos aprofundar essa live seguindo o mesmo tema de contratos de trabalho em um outro momento, né? Agradeço aqui a presença de todas as pessoas que estiveram conosco, aí ressaltando o nosso presidente Alberto Nunes, ressaltando o presidente Tony Tauil, ressaltando Pedro Faila da FCDL, presidente da FCDL, ressaltando aí o ex-presidente Frutos Dias, em nome deles, todas as outras pessoas que estavam aqui, e principalmente os lojistas que nos seguiram, que perguntaram, né? Amávia, Sandra Ribeiro, tantas outras pessoas que estavam aqui, que estiveram conosco. Muito obrigado. Na próxima quinta já estaríamos com outro tema. Peço que vocês sigam aí as redes sociais da CDL Salvador, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também na página da CDL Salvador. Muito obrigado. Marcos Stallone, mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho, assessor jurídico da FCDL Bahia. A palavra está com você para uma saudação final. Pois não, primeiro eu aceito de pronto o seu convite de honor. Em nome da minha instituição, da FCDL, eu agradeço a CDL Salvador por essa oportunidade. Isso permite, inclusive, que um dos grandes objetivos da FCDL, que é dar informação às CDLs do interior, seja viabilizado. Eu acho que aqui a gente tem uma interseção muito boa entre as instituições. Agradeço ao presidente Alberto Nunes, aos ilustres lojistas que estiveram, me ponho à disposição e digo que eu penso que essa pandemia vai abrir os nossos olhos para o que o Constituinte de 1988 queria, que é transformar a legislação em algo mais real, palpável, factível e útil. Talvez essa pandemia permita que a nossa legislação acompanhe a nossa sociedade. Então, é isso que eu queria dizer. Agradeço profundamente e me ponho à disposição, junto com a FCDL, para qualquer tipo de necessidade. Obrigado, Fausto. Muito obrigado a você. Palavras melhores não existiriam. Temos a mesma esperança de que isso tudo na verdade, um momento em que a gente pode, sim, aproveitar para que mudanças efetivas e reais necessárias sejam feitas em toda a sociedade e, principalmente, que beneficiem o nosso lojista, né? Então, a CDL Salvador, a FCDL Bahia, CNDL, o sistema CNDL está a favor do lojista e aí a gente tem que se amparar e, com certeza, estarmos juntos para nos fortalecermos nesse momento. Obrigado, Marcos, obrigado a todos e aguardo todos vocês na próxima quinta em mais uma Quintas Empreendedoras Live. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, até logo.